Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje, terça-feira, dia 6 de abril de 2021, vamos iniciar mais uma aula de recursos humanos. Hoje nós estamos iniciando o terceiro módulo. Vamos falar de recrutamento e seleção. Bom, nós temos aqui a nossa apostila de recrutamento e seleção. Já está disponível para vocês na plataforma, tanto a apostila quanto as atividades. Então vamos lá. A necessidade do início de um processo de recrutamento se dá essencialmente para composição do quadro funcional de uma organização. Ou seja, o quadro de funcionários de uma organização precisa ser organizado, ou seja, preenchido. Todas as vagas devem estar preenchidas. Então, não se cria vaga de emprego se não há necessidade. Então, quando a gente fala do quadro de funcionários, todas as áreas da indústria estão ligadas ao quadro de funcionário, todas as áreas estão ligadas a esse quadro de funcionários. Quando um funcionário é demitido, automaticamente nós precisamos contratar outro funcionário para colocar no lugar. Nós temos também que trabalhar com as possibilidades das férias dos funcionários. Quando um funcionário sai de férias, nós temos que ter outro funcionário para substituí-lo. Então, todos esses funcionários fazem parte do quadro de funcionários. O quadro de funcionário ele pode também abrir novas vagas. Por exemplo, vai abrir um setor novo dentro da indústria e nós precisamos contratar outras pessoas. Então, outras pessoas vão fazer parte do quadro de funcionários. Mas, primeiramente, nós vamos abrir essas vagas no quadro de funcionário para depois iniciar-se o recrutamento e seleção. Então, o recrutamento e seleção é devido à necessidade de colocar mais pessoas para trabalhar na indústria, né, na empresa. Então, surge a necessidade de recrutar pessoas, selecionar pessoas para as vagas que nós temos em aberto para ser preenchidas. Não é um processo muito fácil, é um processo difícil selecionar pessoas. Nem sempre a gente acerta 100%. Eu acertei 100% na contratação dessas pessoas. Eu tive um professor de psicologia, ele era diretor de uma usina, então ele é que fazia todas as entrevistas para contratação. Então ele ficava na parte de recrutamento e seleção e ele que fazia todas as entrevistas de todas as pessoas que entravam na empresa. E ele, sendo psicólogo, ele já era mestre, né, em psicologia e mestre em gestão de pessoas, formado em psicologia e fez um mestrado em gestão de pessoas. Muito conhecedor, um cara muito inteligente. E ele sempre nos dizia, olha, selecionar pessoas não é nada fácil, porque a gente, por mais que a gente tenha técnicas, por mais que a gente trabalhe essas técnicas, hora ou outra a gente contrata alguém que dá dor de cabeça. Então a gente precisa substituir essas pessoas e isso traz um custo, né, para a empresa. Então é muito ruim. Então quando a gente fala de recrutamento e seleção, a gente está falando de selecionar os melhores currículos, de selecionar as pessoas que têm uma melhor posição para poder assumir cada vaga. Cada pessoa assume uma vaga. Cada pessoa que assume uma vaga, ela tem que ter um currículo que dá a essa pessoa a condição de assumir essa vaga, certo? E a gente tem várias técnicas aí para poder selecionar pessoas, mas nem sempre a gente acerta 100%. Nós que fazemos parte também de um quadro de funcionários, quando a gente vai passar por um processo de recrutamento e seleção, sempre dou uma dica muito importante, fale sempre a verdade, porque a verdade, ainda que a minha verdade seja algo muito pequeno, mas é uma verdade, porque tem pessoas que às vezes não têm um currículo muito bom e começam a inventar um monte de história, começam a inventar cargo, começam a inventar conhecimentos que não existem, e aí na hora de colocar isso em prática, a pessoa passa muita vergonha.
Então, pessoal, o importante é falar sempre a verdade. Se eu tenho um conhecimento amplo, eu vou falar que tenho um conhecimento amplo. Se eu tenho um conhecimento básico, eu vou falar que eu tenho um conhecimento básico. Se eu participei de alguns outros processos, trabalhei em algumas outras empresas, eu vou falar sempre a verdade, o que eu fazia, porque a verdade ela é sempre muito bem aceita em todos os lugares. E outra, muitas pessoas é pego na própria mentira, porque quando a gente fala de técnica de recrutamento e seleção, a gente fala de técnica de técnicas para saber se a pessoa está falando a verdade ou não. Então, na hora da entrevista, é sempre utilizado muitas essas técnicas. Geralmente, a pessoa que está fazendo a entrevista, ela vai fazer 3 ou 4 perguntas no mesmo sentido para ver se você vai dar a mesma resposta. Lógico que não, a pergunta não é igual, mas é idêntica. Então, por exemplo, qual é o nome da sua mãe? Qual é o nome do seu pai? Lá no meio da entrevista, ele vai dizer assim, quais são o nome dos seus pais? Então, a pergunta não é igual, é semelhante. Aí, talvez no final da entrevista, talvez ele vai dizer para você, mas e os seus pais, como se chama mesmo? Então, são várias perguntas com a mesma resposta, mas perguntas semelhantes, para ver se você está falando a verdade ou não. E muitas pessoas que falam muita mentira, geralmente ele é pego na mentira dele. Então é sempre bom, em um processo de recrutamento e seleção, processo de entrevista, a gente falar a verdade. Então vamos lá, dando continuidade aqui no processo de recrutamento. Então o recrutamento ele vem, né, a partir de uma necessidade da empresa de contratar pessoas para colocarem a uma determinada vaga que está em aberto. Ao iniciar esse procedimento, cabe ao gestor responsável efetuar um levantamento se há a precisão de abertura de preenchimento de alguma vaga que esteja em aberto ou criação de um novo cargo. Quando se dá início a um processo de recrutamento, cabe ao responsável avaliar todas as tarefas, obrigações e responsabilidades que serão exigidas pelo cargo. Um segundo parâmetro a ser estudado está relacionado com o perfil que o candidato deve possuir, ou seja, quais as habilidades, vivências, conhecimentos que o aspirante deve ter. Os empregados estão constantemente entrando e saindo nas organizações e movimentando-se dentro delas. Gerenciar este movimento de pessoas é uma das atividades mais importantes e influentes da administração de recursos humanos. O papel do profissional de recursos humanos dentro da organização é importante, mas cabe a ele cuidar da essência de cada organização, que são as pessoas. Seu trabalho tem início com uma previsão de necessidade de pessoal e se estende até a escolha da pessoa mais capacitada, a necessidade de recursos humanos mais capacitada, ponto final, dá uma respirada aqui. A necessidade de recursos humanos dentro de uma organização surge pelos seguintes motivos. Aí nós temos aqui 3 motivos, né? O aumento do quadro de pessoal, promoção ou transferência de colaborador, demissão, reposição temporária. Então, nós temos as empresas de grãos, né, que faz muito essa reposição temporária na época de safra, trabalho temporário. Tem também as empresas, as usinas, né, canavieiras, que também faz essa reposição temporária. Então, pessoal, aqui ficou bem explicado, né, os 4 pontos aqui importantes. O aumento do quadro pessoal, por exemplo, nós temos uma produção hoje de 20 mil litros de óleo por dia. Vamos aumentar nossa produção para 40 mil litros de óleo dia. Então, nós vamos ter que aumentar o quadro de pessoal, o quadro funcionário. Promoção ou transferência de colaborador. Por exemplo, eu tenho um funcionário que é muito bom, o cara estudou, fez faculdade e agora ele vai para uma outra unidade.
vai ficar ali então a vaga desse colaborador em aberto. Automaticamente eu vou ter que contratar uma pessoa para poder substituir esse colaborador. Demissão, isso acontece todos os dias nas grandes empresas. Todos os dias está acontecendo demissão, admissão, enfim, é uma rotatividade dentro das empresas. Então, se eu demito um funcionário, automaticamente eu tenho que contratar outro para substituí-lo. E reposição temporária, que é a questão que eu disse a vocês dos grãos, né? Nós temos aí, na época de safra, aumenta a produção de grãos, então precisa, né, se faz necessária a contratação de funcionários temporários. Nós temos aqui em São Simão, a exemplo, a Caramuru, que sempre tem esses trabalhos temporários, cargos temporários. Tem as empresas também, as lojas, né, dentro da cidade, lojas de roupa, calçado, que na época de Natal também tem esses reposição temporária para atender o número de pessoas que fazem compra de fim de ano. Nós temos a questão do recrutamento interno. Segundo Chiavenato, 2004, página 68, recrutamento interno é quando havendo determinada vaga, a empresa procura preenchê-la por meio do remanejamento de seus empregados que podem ser promovidos, movimentação vertical ou transferidos, movimentação horizontal, e ainda transferidos com promoção, movimentação diagonal. Pode ser. Aí nós temos aqui a transferência de pessoal, promoção de pessoas, transferências com promoção de pessoal, programas de desenvolvimento pessoal, plano de carreira de pessoal. Ou seja, a questão do recrutamento interno. A empresa, ela geralmente tem muitos talentos e pessoas que se desenvolvem dentro da empresa. Muitas vezes a pessoa entra numa função e ele se desenvolve de uma forma tão bem que ele vai assumindo outras posições de maior responsabilidade. Então, nesse caso, a gente fala do recrutamento interno. Por exemplo, há muitos anos atrás, eu entrei numa empresa para trabalhar como o montador da empresa. A gente trabalhava com toldo, cortina, persianas, e eu fiquei durante 6 meses como montador. E aí surgiu a oportunidade de eu estava precisando de um vendedor. Então, como eu era uma pessoa bem influente e eu consegui, né, ser promovido a essa vaga de vendedor, até porque eu já estava querendo investir na minha carreira profissional, porque eu já estava no 4º ano da minha faculdade, então eu queria algo maior, eu queria um desafio maior. Então, a função em que eu estava já não era mais atraente para mim. Então, eu queria algo maior. Eu recebi até uma proposta na época do Sicredi de trabalhar com vendas de seguros. Porém, a empresa que eu estava me ofereceu essa promoção para eu poder trabalhar de vendedor dentro da empresa. Então, eu fui promovido a vendedor e eu trabalhei com eles mais 2 anos e meio como vendedor. Então, para mim foi muito bom, foi uma alavancada muito boa na minha carreira profissional. Foi um tempo muito bom que eu conseguia vender muito, inclusive no primeiro ano de venda nessa empresa. Eu fui o funcionário que mais vendeu e eu ganhei um prêmio da empresa. Eu fiquei 4 dias em Caldas Novas com a minha família no Rio Quente. Então foi maravilhoso, foi muito bom. E falando aqui desse recrutamento interno, né, eu fui beneficiado com ele na época e foi muito bom para mim. Então, quando a gente fala desse recrutamento interno, a gente está falando das oportunidades que surgem dentro das organizações e que são passadas primeiramente para os funcionários que estão nessa organização. Isso aqui é muito bom porque motiva, né, os funcionários ficam motivados. A pessoa fica motivada a trabalhar, a se desenvolver, porque ele sabe que ele pode ter grande chance de crescer dentro da empresa que ele trabalha. Aí nós temos aqui o recrutamento interno torna-se muito mais fácil para as empresas, já que essas não precisam ter que investir na procura de novos talentos, sendo esse já existente dentro da organização. Chiavenato 2004, página 69. Recrutamento interno exige conhecimento prévio de uma série de dados e informações relacionados com os outros
subsistemas a saber. Então, nós temos aqui alguns subsistemas, a gente vai estar falando sobre eles. Resultados obtidos pelo candidato interno nos testes de seleção, que submeteu quando ingressou na organização, resultados de avaliação de desempenho do candidato interno, resultados de programas de treinamento e aperfeiçoamento que participou o candidato interno, análise de descrição de cargo atual, candidato interno, e do cargo que se está considerando a fim de se avaliar a diferença entre ambos, dos requisitos adicionais que se farão necessários, plano de carreira e ainda planejamento das movimentações de pessoal para se verificar a trajetória mais adequada do ocupante do cargo considerado, condições de promoção do candidato interno, se está no ponto de ser promovido, e de substituição, se o candidato interno já tem substituto preparado para o seu lugar. Então, aqui analisando todos esses dados, a gente vai chegar à conclusão, né, de como deve ser feito esse recrutamento e seleção. Esses dados dão possibilidade de ter maior conhecimento sobre o funcionário que já atua na organização, sendo possível analisar sua capacidade de desenvolver o grau de desempenho de certa função, dando a oportunidade para o funcionário se empenhar mais e buscar aproveitar a oportunidade. Antônio Vieira de Carvalho e Luiz Paulo do Nascimento, 2004, completam dizendo que o recrutamento interno pode trazer algumas vantagens, entre elas: a proximidade. O funcionário que atua na organização tem maiores possibilidades de preencher a vaga. Economia. Recrutamento interno permite que as empresas e custos sejam bem baixos em relação ao recrutamento externo. E assim sucessivamente. Fazer carreira. Nós temos aqui Então aqui a questão da promoção, o funcionário se incentiva mais a querer buscar oportunidades e fazer carreira, né? Aumenta a moral de trabalho, o funcionário se sente mais motivado em trabalhar em uma empresa aberta que lhe conceda oportunidade de crescimento, isso é um fato, né? Se a gente tem a oportunidade de crescer dentro da empresa, a gente trabalha mais motivado. Quando bem desenvolvido, o recrutamento interno pode levar a empresa a ter vantagens, melhorando assim a sua produtividade, melhor desempenho no seu quadro de funcionário. Mas, entretanto, quando a empresa não oferece oportunidade de crescimento, o funcionário pode ficar frustrado, influenciando assim no seu desempenho, diminuindo sua produtividade, percebendo que a organização não lhe oferece oportunidades de crescimento. Procurará oportunidade fora da organização. Bom, nós vamos trabalhar até aqui no dia de hoje. Na próxima aula nós vamos entrar na questão das vantagens do recrutamento interno. Desejo a vocês uma boa aula. As atividades de vocês já estão disponíveis lá na plataforma. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês.